Metrópolis entrevista agora o empresário João Camargo. Ele é presidente do Conselho da Esfera Brasil. João, muito obrigado pela entrevista. E eu já começo te perguntando, João, você realizou recentemente, agora no último fim de semana, um fórum da Esfera lá em Belém do Pará. Você escolheu, obviamente, por ser a cidade que vai sediar a COP. E aí eu te pergunto, da sua experiência que você teve lá, eu também estive lá, mas você acha que Belém está pronta para sediar a COP ou vai passar vergonha, como os críticos dizem? Não, olha, esse é o terceiro Fórum Internacional da Esfera. O primeiro nós fizemos em Paris, o segundo nós fizemos em Roma e o terceiro fizemos agora, recentemente, em Belém do Pará. Chegamos a levar quase 80 empresários, 15 jornalistas e 20 autoridades públicas. Belém está prontíssima para realizar a COP. Presenciamos ali, no Círio de Nazaré, 3 milhões de pessoas nas ruas, sem agressão, sem roubo de celular, de carteira, sem briga. Belém está preparadíssima e essa COP vai ser muito comentada e fomentada porque vai ser no celeiro de oxigênio do mundo, né? Não há uma pessoa que possa dizer, mas não tive um hotel 6 estrelas. Então é melhor ele ficar no ar-condicionado da Europa do que reclamar do meio ambiente, do verde, da transição energética, da descarbonização. A COP vai ser um sucesso absoluto, talvez uma das melhores dos últimos 10 anos. João, você costuma, na Esfera Brasil, fazer essa ponte aí entre o empresariado, fazer o relacionamento entre o empresariado, o setor público e tudo mais. Eu aproveito e já te pergunto, também encaminhando, como é que o empresariado hoje está vendo o governo Lula? Você acha que já passou a desconfiança que se tinha no começo em relação a esse terceiro mandato do governo Lula? Olha, o papel do empresário é o seguinte, é gerar emprego, pagar tributos, fazer capex, fazer investimento e correr risco. Então, nada mais justo do que o empresário possa conversar com o setor público, de uma maneira republicana, de uma maneira séria, ter um diálogo, explicar as dores do empresariado, as dores de crescimento. O governo Lula, como qualquer outro governo, tem realmente se proposto a conversar, se propondo a conversar, se propondo a falar, se propondo a escutar. Agora, existe, logicamente, o empresário que é mais liberal e esse governo que é mais progressista. O governo é mais voltado às populações mais carentes, à distribuição de renda, e o empresário é mais voltado ao Estado enxuto e ao liberalismo. Mas nada que a gente possa fazer aí uma mediação entre o setor público e o setor privado. E estamos fazendo, com certeza, desejando que o Brasil sempre tenha um crescimento positivo, que está acontecendo hoje. O Brasil está crescendo, estamos com um desemprego praticamente aí a níveis mais baixos já vistos. Então, a sintonia está boa. A sintonia, logicamente, que existe sacrifício da parte pública e da parte privada. Em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o senhor também tem muita interlocução ali com o mercado financeiro. Havia uma certa desconfiança, depois houve aquela avaliação, é melhor com ele do que sem ele. Como é que hoje o empresariado vê, principalmente o chefe da equipe econômica? Olha, o ministro Fernando Haddad, ele tem realmente feito aí um esforço enorme a conversas, né? A buscar diálogo com o Congresso, com o setor privado, com a sociedade civil como um todo. É difícil a posição dele. Difícil a posição dele nessa mudança de regra do teto de gasto que era do governo anterior, do governo Temer, com o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele dispara vários gatilhos, né? Ele dispara gatilho salarial, ele dispara a correção do benefício continuado. Então, ele é mais custoso. Eu acho que num certo momento, eu acredito que o ministro Haddad deva rever algumas regras do arcabouço fiscal. Em que sentido? Você acha que precisa rever essas regras para apertar mais ou para afrouxar um pouco mais? Não, eu acho que o arcabouço fiscal, ele cria uma fome insaciável, né? Você libera salário, então você libera a correção do benefício continuado, então ele vai indexando, o Estado fica num tamanho gigante e não há imposto que consiga sustentar isso. Então eu acredito que mais tarde a gente vai ter que rever essa situação. João, recentemente, acho que na semana passada, o governo teve a derrota com aquela medida provisória que era alternativa à alta do IOF. A AMP acabou caducando sem que seja votada.
Como é que o empresariado reagiu a isso e que caminho que você vê hoje para o governo em relação a isso? Eu te entrevistei lá no fórum, você disse que acha que o governo vai tentar um caminho conciliatório. Que caminho poderia ser esse caso? Olha, primeiro, eu acho que assim, quando a gente criou em 2013 a desoneração da folha de pagamento, é porque a gente realmente estava numa crise muito grande e ela tinha que durar 2 anos. Eu não sei porque hoje ainda a gente tem essa desoneração de folha de pagamento. Acho que deveria ser revista, economiza 20 bi. E há outros fatores aí que, se você for ver, tanto do setor de subsídios como pessoas pagando menos impostos, que dá para você buscar um meio de campo e rever essa situação. Hoje, a ministra Gleisi Hoffmann, até conversei com ela na segunda-feira, ela disse que o governo vai anunciar, já está fazendo, né, uma reorganização da base aliada depois da derrota na SMP, com cortes de cargos ali. Você acha que isso vai ser suficiente? O governo Lula enfrentou dificuldade agora, né? E você vê mesmo alguns partidos que têm ministérios, como o PP e o União Brasil, não votam 100% com o governo. Você acha que essa reorganização da base, nesse momento, vai surtir efeito e mais? Tirar cargo resolve hoje, visto que hoje em dia os parlamentares parecem dar mais atenção para as emendas do que para cargos? Olha, eu acho que esse assunto de fazer um governo de coalização, como o presidente Lula iniciou, eu acho que ele deveria já ter revisto isso. Eu acho que você não pode ter um governo de coalização e dar cargo para quem não vota com você. Eu acho que ele demorou para tomar essa medida. Ele realmente tem que procurar as bases que querem estar com ele. Praticamente a gente já iniciou o processo de eleição em 2026, então tanto a oposição como a situação tem que escolher seus aliados leais e fiéis. Eu acho que demorou para o presidente Lula tirar os cargos de quem não estava votando com ele. Como é que você tocou na questão da eleição? Como é que você está vendo hoje o cenário? O presidente Lula vem recuperando a avaliação, né, do governo nas últimas pesquisas, é uma recuperação lenta, mas vem recuperando. Você acha hoje que o Lula desponta como franco favorito, até por não ter um adversário definido? Como é que você analisa o cenário hoje para 2026? O cenário hoje, o Lula ganha, né? Hoje. Agora, a direita está fragmentada, está dividida. A principal oposição hoje do Tarcísio é o Eduardo Bolsonaro. Se a direita não buscar uma civilização entre eles, uma compreensão, uma mediação, uma unificação entre eles, porque na esquerda o Lula é unissono, ninguém fala nada contra o Lula. E você, do centro para a direita, você tem um querendo se degladiar com o outro, um querendo ser candidato a isso, outro querendo ser candidato a aquilo. Se o centro-direita não se reorganizar, a eleição do Lula está premeditada. Mas você acha que o que seria para o que falta para a direita se organizar? É o Bolsonaro anunciar logo quem ele vai apoiar, já que hoje ele está inelegível, embora ele mantenha aquele discurso de que é candidato? Não sei. Se eu soubesse, eu acho que ia ser simples. Eu fico aqui muito em Brasília tendo essa leitura back to the seats. O que é back to the seats? Você olha por trás do cenário. Então, como converso desde um Boulos até um Valdemar Costa Neto, eu tenho um cenário de uma compreensão muito boa. Eu acho difícil o centro-direita, acredito que vai conseguir, mas é difícil. Eu não estou vendo hoje uma luz tão rápida assim no fim do túnel de uma unificação da centro-direita, não. A gente vê hoje o nome do Tarcísio basicamente assim como o principal, mas há outros nomes que se colocam também ali, o Ratinho Júnior, o próprio Caiado. Você vê ali alguma alternativa hoje com força suficiente para ir para um segundo turno, eventualmente, sem ser o Tarcísio? Não, tem candidatos bons. O Ratinho é um candidato excelente, o Ronaldo Caiado é um candidato excelente, o Zema é um candidato excelente. Candidato, o centro-direita tem. O problema é o seguinte, se você for pegar 35% é Lula e 35% é Bolsonaro, são 70%. 20% não vota, não aparece para votar. Então você tem aí o que a gente chama de swing votes, 10%. O Bolsonaro não se entende na família. O centro não está se entendendo. Então, eu não consigo enxergar hoje uma coalização disso aí. Não consigo. Hoje eu não consigo. João, você esteve até recentemente nos Estados Unidos, encontrou com a chefe de gabinete, né, do presidente
Donald Trump. E recentemente nós tivemos também essa aproximação recente do presidente Lula com o presidente Trump, já se falaram por telefone, se cumprimentaram ali na ONU. Você acha que é para valer ou é só jogo de cena do Trump? Você conversa ali com as pessoas? Não, é para valer. Você acha que vai dar parceria química? de 200 anos. Gente, o Brasil é o maior celeiro de alimentos do mundo. Como é que vai entregar o Brasil na mão da China? O que você acha que levou o Trump a recuar? Entregar o Brasil na mão da China. O Lula estava se unindo ao Irã, à Índia, à Rússia e à China para criar uma nova moeda e o Brasil ser o celeiro disso. Os Estados Unidos percebeu tarde e vai fazer de tudo agora para poder colocar o Lula numa posição que ele merece, num parceiro relevante, importante para o país, e vai realmente construir uma reaproximação grande com o Brasil. Então você acha que o Trump deixou ali talvez a parte ideológica de lado e foi para a parte pragmática da economia? Eu acho até que, para não culpar Bolsonaro, Eduardo, acho que teve até uma pequena falha do Itamaraty, porque quando eu fui na ministra Chief of Staff lá que é a chefe de gabinete, né? Chefe de gabinete, ela me disse que eu era o primeiro brasileiro a ser recebido. Aí eu perguntei, mas a senhora não pode ter esse ranço no Brasil, a senhora tem que receber todo mundo. Ah, mas você foi o único que me pediu audiência. Ninguém Quer dizer, do a nossa Brasil? embaixadora não pediu. Eu vejo uma falha também de comunicação do Itamaraty. Não foi só o papel do Eduardo Bolsonaro, porque eu acho que o Eduardo Bolsonaro não conseguiu nada. Conseguiu fazer um pouco de intriga. Mas eu acho que agora o Mauro Vieira está recobrando, teve com o Marco Rubio. Eu acredito que a relação vai ser bem alicerçada, bem reconstruída novamente. Mas você acha que essa relação vai ser bem alicerçada a ponto de o Trump recuar com o tarifaço e mais, recuar das sanções? Não, o tarifaço vai recuar. Não, sanção é outra coisa. Uma coisa é a relação Brasil e Estados Unidos. As sanções não têm nada a ver com o Bolsonaro. As sanções têm a ver com o que os Estados Unidos entende o que é liberdade ferida. Tirou aquela rede do ar, a Rumble, caçou alguns perfis de cidadãos americanos. Sanção não tem nada a ver com a pena do Bolsonaro. O pessoal vende isso aí, mas é uma hipocrisia. Então você acha que tem espaço para, de repente, recuar com o tarifaço, manter essa relação recuando com o tarifaço e não recuar das sanções contra autoridades brasileiras? Eu acredito que o Lula vai mostrar ao Trump que essas sanções que foram feitas ao STF são injustas. Eu acredito que ele vai conseguir fazer isso. João, falando um pouco de comunicação, recentemente você era lá um dos sócios da CNN, saiu. Por que houve esse rompimento ali com Rubens Menin? Não teve rompimento. Ali foi o seguinte, eu fiquei lá praticamente quase 3 anos, 2 anos e 9 meses, construí uma CNN maravilhosa, lancei o CNN Money, fiz o CNN Talks, deixei a CNN um relógio. Eu acredito agora que o Menin tem que contratar mais gente, porque não dá para demitir aquela equipe que é uma equipe vencedora, uma equipe winner, que a gente deixou. Então, como ela está muito bem financeiramente, eu deixei a CNN para fazer os meus projetos. Comprei a rede de rádios Transamérica, estou fazendo aí uma plataforma de informação e esporte, onde eu sou o dono único, então eu posso fazer investimento. O Menin lá não queria fazer investimento, apesar de estar dando lucro, ele não queria fazer investimento. Então eu quero fazer investimento, eu quero crescer o meu negócio, eu quero ser relevante, eu quero ter uma plataforma que seja uma das plataformas mais relevantes e importantes do Brasil. Essa é a minha idealização, esse é meu projeto de vida. Eu vou colocar 24 horas por dia da minha energia para fazer uma plataforma muito importante de informação e esportes. Como é que você está vendo aí o cenário do setor de comunicação? A desoneração está aí, que era um dos setores beneficiados pela desoneração. Como é que você vê com essa redução gradual da desoneração? Isso vai afetar? Não vai. Deixa eu falar. O que tem é o seguinte, você tem 2 tipos de mídia hoje. Isso juntando tudo. Juntando as plataformas, as redes sociais, tudo. Vamos dizer que isso aqui é a imprensa. Existe uma imprensa disruptiva, que é o caso do Metrópolis, é o caso das plataformas, é o caso dessa TMC Transamérica que eu estou fazendo. E existe a mídia tradicional antiga. Essa vai morrer, não tem jeito. Mas quem for disruptivo, desoneração da folha, qualquer coisa do gênero, não vai importar. Porque você está inovando, você está falando para o leitor mais jovem. Quando você fala para o
telespectador ou para o ouvinte ou para a pessoa que vê o site da Metrópolis de 30 a 40 anos, você está naquela fase deles do earning, que eles estão ganhando dinheiro. O de 20 a 30 está no learning, está aprendendo, mas ele quer virar um earning. Então ele vai aonde o 30 e 40 está. Quem passou dos 40 está no giving, já está dando. E ele quer andar com a moçada mais jovem, que é a moçada do earning. Então, essa disrupção que o Metrópolis tem, que a TMC Transamérica tem, que as plataformas têm, ninguém tira da gente. O que vai morrer é aquela mídia antiga, a mídia tradicional, que está fazendo aquela TV sem disruptura nenhuma. Esses vão morrer, esses não têm como sobreviver. João, muito obrigado pela entrevista. Fica aqui o convite para outras entrevistas e deixo a palavra com você aí para o final. Não, gente, obrigado. Eu sou fã do Metrópolis. Hoje eu tive um almoço. Eu sou fã da Lília Tarran, que é a diretora-geral de jornalismo de vocês. Aprendi muito com ela. Aprendi muito como o Metrópolis está entrando aí a fundo na comunicação do Brasil. E eu fico impressionado e eu vou me espelhar no meu crescimento em cima de vocês aí. João, muito obrigado. Você acompanha a íntegra dessa entrevista no canal do YouTube do Metrópolis, nas redes sociais e também na coluna Igor Gadelha. Até a próxima.